Hoje nós iremos trazer alguns pontos de vista diferentes do Jones Manuel, que foi até o Flow e trouxe sua visão mais comunista. Esse react, o intuito é debater e trazer pontos de vista diferentes, mas nunca ofender a pessoa. Se você não me conhece, para a gente conhecer, meu nome é João Almeida, sou analista e consultor de investimentos, e esse conteúdo foi feito para trazer valor para a sua vida. Vamos começar o react, vamos debater ponto por ponto. Tem alguns que o Jones falou de forma correta, tem alguns que ele falou de forma errada. Vou compartilhar a tela do meu computador e nós iremos avaliar juntos. Então vamos lá começar. Você estava falando aí dos rentistas, né? Sim. E estava falando também do teto de gastos e segurar a onda e tudo mais. É, Cara, quando a gente fala dos rentistas, a gente fala dos caras que são detentores de títulos da dívida pública, Isso. né? Porra, não é... O que você propõe é parar de pagar os caras? Tá. Vamos explicar. Esse é um ponto importante, pessoal, tá? Porque assim, deixa ele explicar que depois eu trago meu ponto de vista. Quando tu vai, vamos imaginar, tu vai no Bradesco pedir um empréstimo. Uhum, Tu não define a taxa de juros que tu vai pagar. uhum, Quem define é o Bradesco. uhum. E aí, se tu não quiser, chorou pra tu. Paciência, beleza? O mecanismo do Estado é diferente. O Estado define a taxa de juros que ele vai pagar. Ele define a partir da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central. Sim. O Estado, ele usa o mecanismo de emissão de título, não é para... Vamos lá, né? O que ele falou é meia verdade. Quem define a taxa de juros é o Banco Central. Porém, presta atenção, esse é um ponto importantíssimo. O Brasil em si ele não consegue colocar uma taxa de juros de 2, 3, 5, 7%. Por quê? Quando você tem grandes instituições, grandes fundos de investimentos, o que eles fazem? Eles olham primeiro para os Estados Unidos para ver quanto que o Tesouro Americano está pagando para depois pensar em investir em países emergentes. Então, muitas vezes, o que acontece realmente é se o Tesouro Americano está pagando 4,5% ao ano em dólar, aqui no Brasil, automaticamente você tem que pagar 10, 12, 13, 14, 15%. Por quê? Não faz sentido nenhum você deixar de investir na economia americana, que é a economia mais forte do mundo, atrelar seus investimentos ao dólar para correr um risco gigantesco no Brasil e ganhar apenas 3, 4, 5% ao ano. Para você entender esse aspecto, tu tem que tirar um pouco a visão pessoal sua e olhar mais como um todo, porque grandes fundos de investimentos, eles têm um compliance aonde não deixa investir em países emergentes se é para correr mais risco do que aqueles países desenvolvidos. Então, o que o Jones falou está correto, quem define a taxa de juros é o Banco Central, porém o ponto de vista dele está errado, porque se o Tesouro Americano coloca em 4,5% ao ano, o Brasil automaticamente tem que colocar muito mais. Então, 100% o Brasil não tem autonomia na taxa de juros. se financiar. É para regular, aqui vem certos palavrão de economês. É para regular o nível de liquidez no mercado interbancário, que é basicamente o quanto de recursos vai estar circulando na mão dos bancos, que o banco, quando ele faz empréstimos, quando ele faz investimento, ele também está criando moeda. Então veja, o Estado, ao definir a taxa de juros, ele define o nível de apropriação de riqueza privada que vai ser transferida, aliás, o nível de apropriação de riqueza que o ente público vai destinar para o setor privado a partir do mecanismo de pagamento desses títulos. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a gente tem consistentemente uma das maiores taxas de juros do mundo há mais de 30 anos. O prazo de pagamento de títulos no Brasil, o vencimento dos títulos, é de curtíssimo prazo. E o Banco Central não atua em toda a curva de juros. Porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, ele atua no mercado de capitais, no mercado interbancário, por aí vai, para tentar manter a taxa de juros de curto, médio e longo prazo dentro de uma meta que ele estabeleceu. O Banco Central brasileiro, ele atua basicamente no curto prazo. Então, veja. Vamos lá, 3 pontos importantes. Primeiro, você comparar o Brasil com o Japão não faz sentido nenhum. Porque o Japão é um país desenvolvido, é uma economia muito mais forte e resiliente. Você não pode comparar o Brasil com o Japão. Segundo, quando você fala sobre liquidez, o que na verdade acontece? O Banco Central, através da taxa Selic, ele olha a taxa Selic como um instrumento monetário para enxugar ou injetar liquidez no mercado. Mas ele não faz isso porque ele quer. Muitas vezes você tem a inflação no período que começa a aumentar por diversos fatores, aí o Banco Central precisa entrar, aumentar a taxa de juros, assim ele consegue enxugar a liquidez no mercado, automaticamente esfriar a economia, aí sim a inflação começa a cair. E por que é importante você tomar cuidado com isso? Porque parece que o Banco Central aumenta os juros porque ele quer, mas não.
Existe todo um mecanismo e um porquê dele estar fazendo isso. Quando você vai financiar uma casa, o que que o banco faz? Ele pega a taxa de juros da economia e vai colocar a parte acima, porque não faz sentido nenhum ele te emprestar dinheiro para correr o mesmo risco da Selic. Então ele tem que te cobrar mais. Ele vai te cobrar 20, 25, 30% ao ano. Por isso, dificulta bastante o crédito bancário quando você tem uma taxa Selic muito alta, porque não vale a pena você financiar os bens materiais porque está muito caro e a parcela fica muito alta, você vai pagar muitos juros. Então as pessoas deixam de consumir, automaticamente a inflação tende a baixar. O que o Jones falou está correto sobre enxugar a liquidez, porém parece que ele quer transmitir como se o banco fizesse isso porque ele quer, mas não é bem assim, pessoal. Existe um motivo bem específico do banco fazer isso, que é para diminuir a inflação e poder desaquecer a economia. Vamos continuar. O que é que a gente propõe? Primeiro, é acabar com a autonomia do Banco Central, que na prática é uma privatização do Banco Central. O Banco Central hoje ele é diretamente controlado pela banqueirada, pelo grande capital financeiro. Acabar com a autonomia do Banco Central, fazer com que o Banco Central tenha como objetivo estratégico garantir geração de emprego, complexidade produtiva e fazer com que a taxa de juros baixe de tal forma que você estanque essa transferência de recurso público para o setor privado, rentistas, que não são investidores. Investidor é quando você... Você não pode acabar com a autonomia do Banco Central, porque qualquer governante iria interferir diretamente na economia. E qual que é o objetivo número 1 de quem assume a presidência? É garantir a sua próxima reeleição, depois é garantir um sucessor e assim se perpetuar no poder. Se você não tem autonomia do Banco Central, aquele governante ele pode imprimir dinheiro e jogar pela economia onde ele quiser, porque tu não vai ter um freio regulatório. E isso é muito prejudicial para a economia. Segundo, você não consegue baixar os juros da maneira que você quer. Lembra que eu te falei? O Tesouro Americano está pagando 4,5% ao ano num país desenvolvido sem riscos. Então, o governo brasileiro não consegue baixar os juros muitas vezes porque ele fica travado no Tesouro Americano. Porque se ele começa a baixar e ao mesmo tempo o Tesouro Americano está chegando quase junto e fechando a taxa de juros, quem é investidor institucional não vai investir aqui no Brasil. O cara vai preferir ganhar muitas vezes 4,5% num país desenvolvido do que ganhar 7, 8% num país emergente. Entenda, pessoal, existe esse descasamento de juros porque o risco Brasil é muito maior do que o risco americano. Deu para entender? Eu acho que o Jones falou é o que precisa ser feito. Muitas vezes os juros no Brasil é muito alto, realmente. Hoje, eu acho, na minha opinião, deveria estar entre 10 a 12% ao ano, mas não é simples assim você sair diminuindo a taxa de juros, porque você vai tirar a confiança do sistema interbancário e as pessoas não vão querer mais investir aqui no Brasil ou emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Você tem uma loja e aí você vai, investe dinheiro e abre uma segunda loja. Isso é um investimento. Quando você é um rentista, você é um João Amoedo da vida, você tem 200 milhões, você coloca lá em título, você não faz nada, você fica na praia, surfando, criando partido errado e continua rico, né? Então... Cara, isso aqui é perigoso. Por quê? Vamos lá. Eu tenho a minha empresa. Eu sou concursado, tenho a minha empresa. Através da minha empresa, eu recebo dividendos, que são lucros da minha empresa. O que que eu costumo fazer? Os lucros e os dividendos que eu recebo da minha empresa, eu invisto no mercado financeiro para virar o rentista. Porque eu não quero que o meu capital fique correndo risco eternamente. Quando você monta uma empresa, você tem o risco de falência, o risco fiscal, o risco trabalhista. E quando você drena o recurso da sua empresa e joga para investimentos em si, você está transferindo riscos onde você não quer correr mais riscos, porque você já ganhou dinheiro na sua empresa. Quando ele fala do João Amoedo, parece que... Cara, é complicado, porque parece que ele quer dizer que o João Amoedo, ele nasceu rentista, ele sempre foi rentista. Mas quando você monta uma empresa, você consegue vender a empresa, você tem lucros, é natural você parar de empreender ou você continuar empreendendo e você jogar os seus lucros para se tornar um rentista, porque você não quer correr o mesmo risco. Então pensa comigo, você se aposentou, você não quer mais empreender e você não quer mais fazer parte de nenhuma sociedade. O que que você faz? Você vende a sua empresa ou você pega os lucros da sua empresa e você coloca no Tesouro Direto. Então você vai virar um rentista porque você não tem mais interesse em empreender, entendeu? Eu acho que quando ele fala isso, parece que todo rentista aparece do nada. Mas não, o rentista é uma pessoa que ela não quer correr mais risco financeiro e ela quer colocar esse dinheiro num local seguro. Fundamentalmente, a questão é o controle do Banco Central. Eu escrevi um texto, alguns meses atrás, o que todo trabalhador brasileiro precisa saber sobre o Banco Central, que está no site do PCBR, que é o meu partido, no jornal O Futuro. E aí lá eu explico em detalhes técnicos o grande problema do funcionamento do Banco Central. Mas o elemento central é que, de maneira desnecessária, se mantém
a taxa de juros altas no Brasil há mais de 30 anos, para garantir que todos os setores da burguesia brasileira e internacional sejam remunerados na casa dos bilhões e tenham sua taxa de lucro garantida. Aí essa hora alguém vai falar assim, mas Jones, tem que manter os juros altos para combater a inflação. Isso é um mito. Por quê? A ideia é que você aumenta a taxa de juros para reduzir a demanda agregada. O que é a demanda agregada? A demanda agregada é a renda disponível na praça, mais o crédito disponível na praça. A partir do momento que você aumenta a taxa de juros, você encarece o crédito, consequentemente você reduz a demanda. Reduzindo a demanda, o pressuposto é inflação é um desajuste entre oferta e demanda. Então tem mais gente querendo comprar do que gente disponível para vender. Aí por isso o preço sobe. Aumentando os juros, você provocaria um ajuste. Só que a inflação no Brasil não é isso. A inflação no Brasil em vários aspectos. 30% em média dos preços da inflação no Brasil é de preços administrados. O que é preço administrado? É preço de energia elétrica, é preço de combustível, que é definido pelo governo, né? Grosso modo. Você tem também uma inflação muito grande, por exemplo, que remete a câmbio e à desindustrialização do Brasil. Então, Importante, né? No Brasil, realmente, a inflação, ela é muito, como eu posso dizer para vocês, para ficar mais fácil de entender, ela já é pré-contratada. Vamos lá, o meu aluguel ele é reajustado pelo IPCA. Mas você consegue entender que se o meu aluguel é reajustado pelo IPCA, automaticamente, quando ele for reajustado, ele vai aumentar a inflação, porque a nossa economia é muito indexada. Então, tudo tem reajuste todos os anos. E diferente da economia americana, muitas vezes o aluguel, a pessoa aumenta se ela quiser aumentar, dependendo da oferta e demanda. Digamos que nesse apartamento que eu estou alugando, ano que vem não tem oferta nenhuma, o proprietário ele não vai conseguir aumentar o aluguel. Então isso faz a economia em si ser mais saudável. O que o Jonas falou, ele está correto. O Brasil é um país muito indexado à inflação. Então muitas vezes ela nem aconteceu e já tem um reajuste. É tipo um paradoxo, né? O reajuste, ele vai fazer você ter inflação porque teve o reajuste, entendeu? Então realmente está correto o que o Jonas falou. o Brasil hoje, ele só produz 5% dos IFAs que consome. O que é IFA? Ingrediente farmacêutico ativo. É o que faz o remédio funcionar. Agora, de 9 horas, eu tive que tomar uns remédios que eu tô tomando pra garganta. Esses remédios, o IFA não é produzido no Brasil. A gente precisa importar. A partir do momento que a gente importa em dólar. Quando o dólar pipoca, quando o dólar sobe, isso impacta no preço do remédio. Então não é um problema de oferta e demanda, é um problema de um país desindustrializado, cada vez mais primário, exportador, que a partir do momento que o dólar sobe, aí sobe o preço do pão, sobe o preço do remédio, sobe o preço desses equipamentos, que nenhum deles são produzidos no Brasil, e para importar tem que pagar. Aqui é um detalhe importante. Na minha opinião, o Brasil não deveria mais focar na indústria em si, porque é muito difícil você concorrer com empresas chinesas que têm um baixo custo e uma produtividade muito alta. Então, não vale a pena você montar uma empresa, digamos, aqui no Brasil, para fazer calculadora HP12C. É mais fácil você abrir a economia em si, importar de outros países e focar realmente no que o Brasil é bom. O que o Brasil precisa fazer? Primeiro, focar em serviços, porque através de serviço você consegue aumentar o seu valor cobrado. E segundo, o Brasil tem que focar na parte industrial mais estratégica. Como assim, João? O Brasil é um dos maiores importadores de café, né? Porém, o Brasil fatura muito menos do que a Alemanha, que não exporta café nenhum. Porque a Alemanha compra o café do Brasil, ela começa a refinar o café, então ela monta a cápsula, ela monta a embalagem de café e ela vende para o restante do mundo. Então, o que o Brasil precisa fazer é fazer uma lista de commodities, que o Brasil é excelente, e através dessas commodities, o Brasil tem que começar a refinar os produtos aqui no Brasil. Em vez de você exportar o café, você tem que incentivar a abertura de uma indústria aqui no Brasil do café para ela poder refinar o café e exportar para outros lugares. Porque daí você consegue colocar valor agregado, mas não é na economia inteira. Não faz sentido nenhum o Brasil produzir uma calculadora, ele produzir uma câmera fotográfica, ele produzir um microfone, porque a China já produz isso com baixo custo. Então é mais fácil em tirar a barreira comercial do Brasil e trazer produtos da China e focar realmente no que o Brasil é muito bom. Os Estados Unidos, ele é focado em serviço. Então o Brasil tem que focar no que o Brasil é bom. É uma fortuna, porque é muito caro, e por aí vai. Então, na verdade, inclusive, o pouco efeito que causa o aumento da taxa de juros no controle da inflação é quando você aumenta a taxa de juros, você faz com que seja muito ainda mais lucrativo comprar títulos da dívida pública brasileira, isso atrai mais dólar, investimento estrangeiro, entrando mais dólar, isso tem impacto no câmbio, controla um pouco o preço do dólar, aí isso rebate no mercado de consumo brasileiro, porque o preço do dólar estabilizando, aí o preço do remédio não sobe, o preço do pão não sobe, o preço dos eletroeletrônicos não sobe. Então aqui é um efeito de câmbio. Qual é a questão central? E aqui vem o grande pulo do gato. A partir do momento que você mantém uma taxa de juros alta, em 10, 15, 20%, você inviabiliza qualquer dinâmica produtiva na própria lógica capitalista. Porque, porra, se a taxa de juros é 15% ao ano, 18% Pra que eu ao vou ano, abrir uma empresa? pra que eu vou abrir uma fábrica? Pra produzir fone de ouvido? Não, gente. Eu vou pôr o dinheiro, né? É isso, e vou viver de renda, né? E aí, quanto mais a economia se desindustrializa, mais a gente precisa importar. Quanto mais a gente precisa importar, mais a gente precisa de dólares. Mas aí, como é que se consegue dólares? Ou você pega empréstimo, ou você exporta,
ou você consegue entrada de capitais, como, por exemplo, a partir da remuneração que se dá aos rentistas. Então, a economia brasileira se desindustrializa cada vez mais, isso tem impactos inflacionários gigantescos por causa do câmbio, aí aumenta a taxa de juros para entrar mais dólares, dá um efeito imediato de alívio, só que como a desindustrialização prossegue, a gente vai depender cada vez mais de juros altos e assim fica num ciclo infinito que o país é cada vez mais um país que não está produzindo nada. Aham. E aí, seria uma solução se o Estado brasileiro investisse em industrialização do país. A gente precisa de um projeto. Importante, repetindo, o Brasil não tem que investir nisso, o Brasil tem que investir no que o Brasil é bom. Algumas empresas estratégicas, como a Petrobras, o Brasil precisa fazer ela refinar o petróleo, para ela conseguir pegar toda a cadeia produtiva do petróleo, aumentar a qualidade da mão de obra brasileira. Isso tem que ser o foco do Brasil. Não adianta você abrir uma empresa de calculadora, uma empresa de montagem de celular, porque você não consegue competir com a China, países que conseguem ter um baixo custo. Eu acho que esse React ele foi bem interessante. O Jones, né? Ele trouxe alguns aspectos importantes, que eu acho que eu concordo com ele, porém, ele mistura muito conceitos econômicos como se fosse tudo fácil assim. Não é tão fácil. Exige também uma responsabilidade. Não tem como você tirar a autonomia do Banco Central, porque se você tirar a autonomia do Banco Central, você tem uma fuga de capitais. E se você tem uma fuga de capitais, você não tem pessoas interessadas em investir aqui no Brasil. Então, são tudo uma cadeia produtiva muito complexa que a gente não consegue simplesmente tirar uma coisa e já resolver a outra. Na verdade, o Brasil precisa de um projeto país. O que seria um projeto país? Primeiro, tá? A gente tem que começar a baixar os impostos. É muito importante começar a baixar os impostos, porque daí você consegue incentivar as pessoas a consumir mais. Segundo, a gente tem que focar em dar isenção para as pessoas de baixa renda e ter uma carga tributária progressiva conforme a sua renda for aumentando. Terceiro, o Brasil tem que focar no que ele é bom. Ele tem que focar em refinamento de commodity, ele tem que focar em prestação de serviço. Quarto, o Brasil tem que diminuir os privilégios. Para que você tem 22 assessores para deputados federais? Você pode diminuir para 5. Para que você tem super salário? Você pode diminuir esses salários também. Então, eu acho que o foco do Brasil não é a autonomia do Banco Central, não é rentistas. O foco do Brasil deveria ser combater as causas erradas, combater a corrupção, combater o crime organizado, combater o analfabetismo, combater as pessoas que estão na linha da pobreza. Essas pessoas precisam de ajuda, tem que ter moradia social, tem que ter programas sociais para retirar essas pessoas desse momento de vida. O Brasil tem que ajudar as pessoas, mas também tem que ter responsabilidade. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e comentar. Eu vou deixar agora aqui recomendado um vídeo onde eu falo as 5 burrices da classe média. Espero que você assista e goste. Esse react ele foi feito com muito respeito, porque a gente não está aqui para ofender as pessoas, mas sim debater opiniões e visões de mundo diferentes. Se você gostou, até o próximo vídeo. Muito obrigado e um forte abraço.